Você já se perguntou se o amor, esse sentimento tão livre e espontâneo, pode nascer da obrigação? Se uma união imposta, fria e sem paixão, pode com o tempo revelar uma verdade mais profunda e um laço inquebrável? Prepare-se para uma história onde as aparências enganam, os segredos moldam destinos e o sacrifício se torna a mais pura forma de afeto. Esta é a saga de Eleonora, uma jovem burguesa forçada a se casar com um nobre enigmático, o Duque Montclair. Que segredo ele guarda em seu olhar? Por que a escolheu quando o mundo a considerava indigna de seu nome? Diga-me nos comentários de onde você está ouvindo essa história e me diga: você acredita que o verdadeiro amor pode surgir nos caminhos mais impensados? Londres, ano de 1588. As campainhas da capela de St. Margaret repicavam ao longe, anunciando a missa da tarde. Mas na casa dos Hawthorne, localizada à beira de Westminster, o ar não trazia recolhimento nem solenidade, mas uma inquietude que se infiltrava entre as cortinas bordadas e os corredores em penumbra. Eleonora se encontrava na galeria principal, inclinada sobre um bastidor de bordado que havia pertencido à sua avó materna. Seus dedos, hábeis e delicados, davam forma a uma flor em seda azul, mas sua mente estava longe daquele botão de linha. A tosse persistente de sua mãe no andar superior lhe havia deixado a alma encolhida desde o amanhecer. Apesar dos cuidados, dos xaropes da banda e das preces em silêncio, a doença se recusava a ceder, consumindo-a lentamente, como uma vela que se apaga. Eleonora sentia o peso daquela enfermidade em cada fibra de seu ser, uma sombra constante que pairava sobre a casa. Vestia um simples vestido de linho azul acinzentado com mangas longas ajustadas e gola fechada, cingido apenas por um cinto de veludo escuro. Seus cabelos castanhos recolhidos em um coque trançado baixo deixavam à mostra a linha pura de seu pescoço. Não usava joia alguma, salvo o relicário de ouro velho que pendia de uma correntinha sobre seu peito, única lembrança tangível de sua mãe em tempos de juventude e saúde. O crepitar do fogo na lareira mal conseguia aquecer o silêncio que se havia instalado desde a noite anterior, quando seu pai, Sir Malcolm Hawthorne, havia recebido uma carta selada com o brasão da rainha. Ninguém, nem mesmo sua esposa enferma, soube o que dizia aquela missiva. Mas desde então ele havia permanecido trancado no escritório, andando como uma alma encurralada, sem falar mais do que o necessário. Quando finalmente se apresentou na entrada com sua casaca de lã preta abotoada até o pescoço, chapéu debaixo do braço e rosto desfigurado, Eleonora sentiu que algo se havia quebrado nele. Ela o observou partir com o cocheiro para o palácio de Whitehall, sem se atrever a pronunciar palavra. Era a primeira vez que o via tremer ao segurar as luvas. A tarde caiu com lentidão sobre a cidade, envolvendo os telhados da capital em uma neblina leitosa. O relógio marcava as 7 quando se ouviu o rangido da porta principal. Eleonora desceu as escadas a passo contido, sua saia arrastando levemente os degraus de madeira. Ao vê-lo, soube que a paz não voltaria ao seu lar. Sir Malcolm tinha os olhos fundos, a pele das maçãs do rosto tensa e uma mancha de suor na gola de renda. Não falou de imediato. Entrou no salão, fechou a porta atrás de si e com voz rouca a chamou pelo nome. Eleonora, filha minha, sente-se. Ela obedeceu. Seu coração batia com força, mas seu rosto permanecia sereno. Havia aprendido desde criança que no mundo dos homens as mulheres escutavam antes de falar. Fui acusado, disse ele finalmente. Me vincularam a cartas que jamais escrevi. Correspondência com simpatizantes irlandeses. Hereges, segundo a rainha. Se o rumor se confirmar, me enforcarão por traidor. Não haverá julgamento, nem defesa, nem misericórdia. Eleonora empalideceu, mas não falou. O nó em sua garganta era demasiado espesso. Me ofereceram uma saída, continuou ele baixando o olhar. Uma saída indigna, mas inevitável. A única forma de proteger o nome, sua herança e a vida de sua mãe é entregar a sua. A jovem estreitou os olhos sem compreender totalmente, mas a suspeita começava a tomar forma em seu peito. O que isso significa? Sir Malcolm ergueu o olhar, derrotado. Você se casará, Eleonora, com um homem da corte, Lord Edward Montclair. O nome ressoou na sala como um golpe. Ela o havia escutado antes, em conversas baixas, sempre ligado ao conselho real, a decisões duras,
Há silêncios perigosos. Casar-me? Repetiu sem fôlego, sem ter sido cortejada, sem meu consentimento. Está me obrigando a casar-me com você, meu lorde. A ironia de suas palavras brotou sem pensar, como um grito que a sufocava por dentro. Sir Malcolm fechou os olhos com pesar. Não sou eu quem a obriga, filha. É a coroa, é o reino, é o seu destino. Por que ele? Sussurrou ela. Por que Montclair? A resposta demorou a chegar. E quando o fez, foi apenas um murmúrio quebrado, pelo bem do reino e pela sua própria vida. Eleonora ficou imóvel. Em suas pupilas não havia lágrimas, mas uma sombra de fogo. Compreendeu, sem necessidade de mais palavras, que sua vontade já não lhe pertencia, que a partir daquele instante tudo o que era, tudo o que sonhava, tudo o que sentia, seria entregue a um desconhecido. E, no entanto, no mais profundo de si, algo se recusou a ceder por completo. Talvez não pudesse escapar ao destino, mas ainda podia decidir como enfrentá-lo. Não como uma menina sacrificada, mas como uma mulher, com os olhos abertos e o coração desperto. O céu de Londres amanheceu cinzento, espesso, como se soubesse que aquela não era uma manhã para o júbilo. A névoa abraçava as torres do Palácio de St. James e o ar tinha aquele perfume de umidade e ferro que precedia os dias sem retorno. Em uma capela secundária oculta entre os jardins reais, celebrava-se uma união que não teria música nem sinos, nem olhares enternecidos, nem bênçãos sentidas, apenas palavras murmuradas por obrigação, seladas sob o peso do poder. Eleonora Hawthorne se apresentou diante do altar com um vestido de seda marfim, sem bordados, sem rendas, sem véu que cobrisse seu rosto. Sua roupa, embora digna, carecia do brilho próprio dos casamentos entre famílias distintas. Usava o cabelo recolhido em um coque baixo, adornado unicamente com uma fita de cetim que pertencia à sua mãe. Seu rosto, sereno, mas pálido, refletia a dignidade de quem não havia escolhido aquele destino, mas não se permitiria ser quebrada por ele. Ao seu lado, Lord Edward Montclair parecia uma estátua de mármore escuro. Vestia preto rigoroso, com um gibão de veludo justo, gola impecavelmente engomada e capa longa que mal roçava o chão. Seu rosto não revelava nem tensão, nem satisfação, apenas uma distância glacial, como se seu corpo estivesse ali, mas sua alma em outro tempo. Não houve testemunhas de renome, apenas um sacerdote de olhar evasivo, 2 escrivães do Conselho Real e um silêncio que ecoava entre as paredes de pedra. Nem sequer houve troca de anéis. As palavras sagradas foram pronunciadas com rapidez, como quem recita uma passagem aprendida de cor, e os nomes dos contraentes ficaram inscritos em uma ata que ninguém se deteve a contemplar. Quando o sacerdote deu por concluído o ato, Edward não ofereceu seu braço, limitou-se a inclinar a cabeça com um gesto breve, quase mecânico, e se afastou para a saída sem uma única palavra. Eleonora, erguida e em silêncio, o seguiu com passos firmes. Nem sequer se permitiu virar para ver se alguém os observava. Já não havia nada para trás. Tudo o que conhecia havia ficado selado entre as sombras daquela capela. O coche da família Montclair esperava em uma rua lateral, afastado do olhar público. Era um veículo de madeira escura, sem brasões visíveis, puxado por 2 cavalos imponentes. Eleonora subiu sozinha, sem assistência. Edward ocupou o assento à sua frente sem olhá-la. Durante todo o trajeto, que se estendeu por mais de 1 hora entre aquedutos molhados e becos envoltos em bruma, não trocaram uma única palavra. Apenas se ouviam os cascos dos cavalos, o ranger das rodas e o coração de Eleonora batendo em seu peito como se buscasse uma saída. Ao chegar à residência Montclair, a paisagem mudou completamente. A propriedade, localizada ao sul do Tâmisa, era uma edificação majestosa de pedra cinza, com colunas imponentes e janelões altos, emoldurada por um jardim simétrico de arbustos aparados. Apesar de seu esplendor, havia nela uma frieza que penetrava até os ossos. O ar cheirava a cera antiga, a livros intocados e a memórias adormecidas. Um mordomo idoso, de expressão imperturbável, abriu a porta sem mostrar emoção. As criadas se alinharam no vestíbulo com a cabeça baixa, embora os olhos se levantassem de soslaio, curiosos e afiados. Nenhuma se atreveu a cumprimentar, nenhuma sorriu.
Era evidente que a nova senhora da casa chegava sem entusiasmo nem boas-vindas. Eleonora foi conduzida a um salão de tetos altos, tapetes escuros e tapeçarias com cenas mitológicas. Tudo estava em seu lugar, como se ninguém tivesse vivido ali em anos. Não havia flores frescas, nem luz quente, nem canto que convidasse ao descanso. Cada móvel parecia observá-la. Cada quadro sussurrava histórias não contadas. Minutos depois, Edward entrou, parou junto à lareira, acendeu uma vela sem olhá-la e anunciou com voz firme, mas sem calor: "O quarto que foi de Lady Margaret foi preparado para você. Pode dispor dos espaços como desejar, com exceção da ala leste. Ali se encontram meus arquivos e aposentos privados." Eleonora sustentou seu olhar sem piscar. "E o que se espera de mim exatamente?" Edward silenciou por alguns segundos, depois respondeu sem variar o tom: "Nada mais que decoro." E com um leve movimento de cabeça, retirou-se. Eleonora permaneceu ali sozinha, sentindo como cada palavra dita e cada palavra não dita caíam sobre ela como pedras. Agradeceu não ter que fingir sorrisos nem ternura. Agradeceu que a hipocrisia não fosse disfarce de afeto. Ao menos aquele homem era honesto em sua frieza. Horas mais tarde, uma donzela de voz apagada a acompanhou ao seu novo quarto. O lugar era amplo, com um leito de madeira talhada coberto por um dossel de veludo azul marinho. As cortinas estavam fechadas, os lençóis intactos, e sobre a cômoda repousava uma escova de marfim que evidentemente havia pertencido a outra mulher. Eleonora se despiu sem ajuda. Olhou-se no espelho ovalado e por um instante não reconheceu seu próprio reflexo. Aquela jovem de rosto cansado, olhos fixos e lábios cerrados, não era a mesma que bordava flores na galeria de sua antiga casa. Era alguém novo, alguém que ainda não sabia quem seria. Quando o relógio marcou a meia-noite, o silêncio na casa era absoluto. Não se ouvia mais que o vento entre os vitrais. Eleonora, já deitada, sentiu como cada canto do quarto parecia observá-la. E embora tentasse dormir, seu corpo se recusava a se entregar ao descanso. Foi então quando escutou passos distantes no corredor, pausados, firmes, que se detiveram em frente à sua porta e depois se afastaram. Não houve visita, não houve toque, não houve palavra. Na manhã seguinte, a criada que lhe levou o café da manhã confirmou o que já intuía. Lord Montclair havia passado a noite em seu escritório. Ao que parecia, era costume. Eleonora não reagiu. Não mostrou dor nem surpresa. Apenas assentiu com suavidade, como se tivesse compreendido que seu esposo não buscava uma esposa, mas um nome, um escudo, uma barreira, um muro. E, no entanto, no mais profundo de seu ser, algo lhe sussurrava que por trás daquela máscara impenetrável havia um coração coberto de gelo, um coração que talvez não tivesse esquecido como bater, mas essa era uma batalha que ainda não havia começado, e Eleonora, por enquanto, não pensava em lutar, apenas observar e esperar, como se espera o céu, como se espera a verdade. A vida na residência Montclair seguia um ritmo inalterável, ditado por relógios antigos, passos contidos e portas que jamais rangiam. Tudo parecia mover-se em função de rotinas que Eleonora não conhecia, como se tivesse chegado a um mundo que girava sobre regras não escritas. Cada gesto, cada sussurro dos criados, cada silêncio entre os muros lhe recordavam com elegante crueldade que ela não pertencia ali. As manhãs eram longas e solitárias. A jovem esposa tomava café da manhã na galeria norte em frente a uma mesa bem servida, mas vazia de companhia. O mordomo lia as notas do dia sem levantar o olhar, e as criadas entravam e saíam como sombras obedientes. Edward, por sua vez, não aparecia antes do meio-dia, e quando o fazia, era com a expressão distante de quem carrega assuntos mais urgentes que as necessidades de uma mulher que não havia escolhido. Apesar de seu novo título, Eleonora não recebia visitas. Ninguém na nobreza londrina se apressava a render-lhe cortesias, nem a integrá-la nos círculos sociais. Falava-se dela em voz baixa, com aquela mistura de escândalo e desprezo que reservavam para as esposas por conveniência. Alguns murmuravam que seu sobrenome não era suficientemente antigo, outros que havia sido imposta pelo conselho como castigo para Montclair.
Todos a observavam com a mesma condescendência que se dedica a um retrato mal pendurado em uma galeria distinta. Foi durante uma recepção organizada nos jardins de Whitehall, quando Eleonora compreendeu quão frágil era sua posição. Havia sido convidada junto a seu esposo, mais como gesto protocolar do que como reconhecimento. A tarde era fria, mas luminosa, e as damas exibiam seus melhores trajes em tons de ametista, ouro velho e azul noite. Os cavalheiros desfilavam com casacas justas, espadas de adorno e sorrisos ensaiados. Tudo era esplendor e armadilha. Eleonora chegou de braço dado com uma donzela, sem a companhia de Edward, que já se encontrava ali atendendo a conversas de estado. Vestia um traje de veludo cor de marfim com bordados discretos, uma sobressaia de musselina de seda e um colar de pérolas simples, mas digno. Seu cabelo, recolhido com esmero, deixava à mostra a elegância natural de seu pescoço e a curva suave de sua mandíbula. Era sem dúvida linda, mas não bastava. Mal cruzou o limiar do salão, os olhares se voltaram para ela, alguns carregados de julgamento, outros tingidos de falsa simpatia. Ninguém se aproximou de imediato. As conversas se dissolveram à sua passagem como ondas que recuam sem ruído. Eleonora, sem mostrar desconcerto, ergueu o queixo e caminhou com graça até uma mesa de porcelana, onde se servia vinho de cravo e frutas cristalizadas. Foi ali onde a encontrou Lady Agatha Pembroke, de pé, com seu porte felino e seu vestido carmesim de mangas largas. Lady Agatha parecia uma figura pintada para dominar qualquer espaço. Seu cabelo vermelho caía em ondas ordenadas e seus olhos de um âmbar penetrante brilhavam com o prazer da presa próxima. Minha Lady Montclair, cumprimentou com voz aveludada. É uma honra finalmente conhecer a esposa do homem mais esquivo da corte. Eleonora respondeu com uma inclinação discreta. Lady Pembroke, disse sem hesitar. A honra é minha. É mesmo, respondeu a outra com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ouvi que a cerimônia foi íntima, tão íntima que ninguém soube que havia ocorrido, até que foi tarde demais para comparecer. Eleonora sustentou o olhar. Não respondeu ao veneno disfarçado. Sabia que qualquer palavra seria usada como uma adaga mais tarde. Lady Agatha, vendo que não obtinha reação, mudou de tática. Edward costumava mencionar que preferia as mulheres de espírito agudo. Fico feliz em saber que ao menos escolheu uma mulher de rosto sereno. A serenidade é útil em uma esposa silenciosa. Eleonora sentiu apontada, mas não permitiu que se refletisse em sua expressão. Antes que pudesse responder, uma voz masculina interrompeu a tensão. Lady Pembroke cumprimentou um jovem cortesão. Minha lady, aceita esta dança? Agatha se retirou com uma reverência calculada, e Eleonora ficou novamente sozinha, embora mais observada que antes. No centro do salão, Edward Montclair conversava com membros do conselho. Não havia tentado se aproximar dela, nenhum olhar, nenhum gesto, nada. Era como se ela não existisse. Passou uma hora, depois duas. Eleonora tentou se misturar com algumas damas, mas todas pareciam ter assuntos urgentes ao vê-la. Algumas sorriam sem mostrar os dentes, outras fingiam não a ter ouvido. Quando finalmente se sentou junto a uma dama mais velha que falava de música cortesã, esta se levantou poucos minutos depois, alegando fadiga. O clímax chegou durante o anúncio da dança dos esposos. Era costume que os casais dançassem juntos. A primeira melodia da noite como símbolo de união diante da corte. Quando seu nome foi chamado, Eleonora sentiu como cada rosto se virava para ela. Buscou Edward com o olhar. Ele permanecia imóvel conversando com o secretário da Marinha. Não fez o menor movimento, não cruzou a sala, não ergueu o olhar. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer murmúrio. Uma dama riu com sutileza. Outra desviou o olhar, desconfortável. Eleonora deu um passo à frente como se fosse subir ao centro do salão, e depois parou. Inclinou levemente a cabeça como se agradecesse um gesto invisível e regressou ao seu assento. Não dançou, não falou, não fugiu, mas dentro dela algo se havia quebrado. Horas depois, ao regressar à residência, esperou que Edward dissesse algo, que oferecesse uma explicação, uma desculpa, uma palavra mínima que justificasse seu abandono. Mas durante o trajeto no coche, ele olhou pela janela com a mesma frieza de sempre. Ao chegar,
Eleonora não subiu de imediato. O seguiu até o vestíbulo e o chamou pelo nome. Edward. Ele parou sem se virar. Não tem nada a me dizer? O silêncio se estendeu. Finalmente ele se virou com o rosto mais sombrio do que ela havia visto jamais. Não desejava isto, disse com voz baixa. Nem o casamento, nem a exposição, nem seus olhos me pedindo explicações que não posso dar. E por que o fez então? Perguntou ela com firmeza contida. Edward baixou o olhar por alguns segundos. Depois a sustentou com um peso que a fez estremecer, porque não protegê-la teria sido pior. Antes que ela pudesse perguntar a que se referia, ele se afastou pelo corredor em penumbra, desaparecendo atrás de uma porta pesada que se fechou com um som seco. Eleonora ficou de pé sozinha, sentindo como as sombras daquela casa, daquela vida, daquele homem, a envolviam lentamente. Mas em seu interior, muito no fundo, onde as palavras não alcançam, uma chama persistia. Não sabia o que queria dele nem o que sentia exatamente, mas sabia que não se renderia àquela indiferença sem lutar, porque havia sido entregue, mas não seria ignorada. O inverno começava a se insinuar em Londres com seus dedos frios, envolvendo os jardins da residência Montclair em um véu de geada. As folhas secas e crocantes sob as solas dos criados eram recolhidas a cada manhã sem que ninguém se detivesse para contemplá-las. A casa, já por si austera, parecia ainda mais silenciosa, como se sua pedra contivesse um alento antigo, pesado, carregado de ecos que não se atreviam a se levantar em palavras. Eleonora despertava a cada dia com a mesma rotina, um chá de ervas servido por uma criada que não falava mais do que o necessário, um breve passeio pelo jardim de inverno e uma manhã inteira sem propósito, contida entre as paredes de um mundo que não a reconhecia como sua dona. Seu esposo não a procurava, não a evitava com crueldade, mas tampouco mostrava interesse algum por sua existência. Era, aos seus olhos, uma figura decorosa que respirava nos cantos, sem alterar a ordem das coisas. Foi numa tarde de céu encoberto que ela decidiu se aventurar no único lugar que parecia ter vida própria dentro da mansão, a biblioteca. Desde sua chegada, ninguém a havia convidado a explorá-la, mas tampouco a haviam proibido. O mordomo simplesmente lhe indicou uma vez que se encontrava na ala oeste, atrás do salão de tapeçarias, e que costumava permanecer fechada, embora não com chave. Ela empurrou a porta com suavidade, e o aroma de couro envelhecido e cera a envolveu de imediato. Havia estantes altíssimas cobrindo cada parede, livros encadernados em couro, volumes empoeirados de filosofia, história, mapas do continente, tratados de navegação e enciclopédias incompletas. No fundo, uma lareira apagada aguardava entre duas poltronas de encosto alto. Um globo terrestre girava lentamente pela corrente de ar que se infiltrava pelas janelas altas. Ela avançou sem pressa, roçando com os dedos os lombos alinhados. Não buscava nada concreto. Ou talvez sim. Talvez no fundo desejasse encontrar algum rastro que lhe explicasse o homem com quem havia unido seu destino. Um indício, uma rachadura em sua fachada impenetrável. Atrás de uma escrivaninha de madeira talhada, descobriu um pequeno móvel de gavetas estreitas. Algumas continham penas, pergaminhos e selos. Outras estavam vazias. Uma delas, a mais profunda, parecia emperrada. Ao puxar com cuidado, uma folha solta ficou presa entre o fundo e a borda da gaveta. Com paciência, Eleonora conseguiu extraí-la. Era uma carta escrita com tinta já desbotada. Não estava datada. O papel tinha dobras marcadas e um aroma tênue de jasmim seco. Ao ler a primeira linha, sua respiração parou. Prometeste guardar silêncio, mesmo depois da minha morte. O traço era firme, mas feminino. As letras cuidadas possuíam a elegância de quem havia sido educada na escrita de cartas formais. Não era preciso assinatura. Aquelas palavras pertenciam, sem dúvida alguma, à Lady Margaret Montclair. A carta não era extensa, mas cada frase continha uma carga invisível, como se as palavras encerrassem mais do que diziam. Falava de decisões tomadas sem consulta, de nomes que não podiam ser revelados, de um segredo que envolvia mais de uma família e, sobretudo, de um pedido insistente. Deves protegê-lo, Edward, mesmo que isso signifique perder tudo, porque se tu caíres, não cairás sozinho. Eleonora sentiu o coração bater no peito com força. Voltou a ler a carta.
Buscou entre os papéis próximos sem sucesso. Não havia mais. Aquela folha, escondida talvez por descuido ou por necessidade, era o único que restava daquela mulher. Uma advertência, uma súplica, um rastro de sombra. Guardou a carta entre as páginas de um livro qualquer e saiu da biblioteca com passo firme. Aquela noite mal conseguiu dormir. A frase inicial ressoava em sua mente como um lamento. O que Edward havia prometido guardar? Porque uma esposa que partia para o além lhe pedia silêncio eterno. Dias depois, enquanto passeava pelo jardim gelado, recebeu um pequeno envelope sem remetente. Encontrou-o sobre o banco onde costumava sentar-se, entre as dobras de sua mantilha. O papel era áspero, sem selo. Dentro, apenas uma linha escrita com tinta escura. O mesmo que protegeu seu pai pode destruí-la se quebrar seu juramento. Não havia assinatura, não havia mais. Eleonora fechou o envelope lentamente, sem deixar que suas emoções transbordassem. Sentiu uma mistura de temor e clareza. Já não havia dúvida. Sua união com Edward Montclair não havia sido um simples arranjo político. Havia algo mais. Algo que atava os fios de seus destinos desde antes de se conhecerem. Algo que envolvia culpas antigas, alianças ocultas e decisões perigosas. A partir de então, seu olhar mudou. Seus passos, embora suaves, tornaram-se atentos. Começou a observar Edward com maior precisão. Escutava atrás das portas entreabertas. Prestava atenção aos nomes que apareciam nas cartas que seu esposo recebia. Descobriu que ele costumava se trancar por horas na ala leste, em frente a mapas e documentos que ninguém mais tocava. As reuniões com certos homens do conselho eram sempre noturnas e nunca duravam menos de 3 horas. Não se atreveu a confrontá-lo. Não ainda. Mas a cada noite, da segurança de seu quarto, Eleonora repassava o que sabia. Sua mente tecia com cuidado uma tapeçaria invisível de perguntas e suspeitas. Era Margaret culpada de algo? Edward a protegia mesmo depois de morta? E que relação tudo aquilo tinha com seu próprio pai? Uma manhã, enquanto descia para a biblioteca com a desculpa de ler, escutou um diálogo distante entre o mordomo e um mensageiro. As palavras mal se distinguiam, mas uma frase sobressaiu como um punhal. O arquivo que Lord Montclair solicita não pode ser entregue sem a permissão da rainha. A rainha, uma sombra poderosa, silenciosa, capaz de ditar destinos com apenas um levantar de mão. Se Edward havia sido sancionado por proteger um segredo de palácio, isso explicaria sua atitude, sua reclusão, sua renúncia emocional, mas também despertava nela um novo temor. Até que ponto seu esposo estava disposto a manter aquele juramento? Aquela noite, ao vê-lo cruzar o vestíbulo sem notá-la, Eleonora o seguiu com o olhar. Edward parecia cansado. Seus ombros, sempre erguidos, pareciam mais tensos. Seu rosto, coberto pela sombra do candelabro, deixava ver um gesto que nunca antes lhe havia percebido. Dor, não física, mas de outro tipo. Uma mais antiga, mais profunda. O tipo de dor que não se pronuncia, mas que habita na forma de caminhar e no modo de respirar. Ela deu um passo com a intenção de se aproximar, mas parou. Ainda não era o momento. Sabia que se perguntasse muito cedo, ele levantaria mais muros. Sabia que se o pressionasse, o perderia, e embora não o amasse ainda, algo em seu interior se resistia à ideia de perdê-lo, porque por trás da frieza e do silêncio havia algo mais. Ela o pressentia em seus gestos contidos, em sua forma de esquivá-la sem ódio, na maneira em que evitava olhá-la por muito tempo, como se temesse mesmo agora revelar algo que o obrigaria a se enfrentar a si mesmo. Eleonora, do limiar das sombras, compreendeu que o silêncio não era ausência, era defesa, e decidiu não quebrá-lo por enquanto. Mas daquele dia em diante, ela não foi apenas a esposa obediente imposta por decreto. Ela se tornou testemunha silenciosa de uma história que não conhecia, mas que a reclamava como parte essencial. Uma história que a havia arrastado sem aviso e que ainda não terminava de se revelar. O céu de Londres se cobria de nuvens baixas, densas como a fumaça que saía das chaminés do palácio de Whitehall. Era uma manhã sombria, impregnada do aroma de carvão úmido e folhas podres. O outono avançava com passo firme, e com ele os segredos começavam a se desprender como a casca das árvores cansadas. Em meio a esse ambiente denso, a corte se preparava para uma nova reunião do conselho privado.
onde os olhares eram armas e as palavras punhais envoltos em veludo. Eleonora chegou aos salões de Whitehall, acompanhada pela dama de companhia designada pela casa Montclair. Vestia um traje de damasco em tom vinho, com sobressaia de seda preta e mangas estreitas que deixavam apenas ver a renda marfim de seus punhos. Seu cabelo, recolhido com elegância, estava adornado por uma penteadeira de prata sem pedras. Não era a mais exuberante do lugar, mas seu porte sereno e seu andar decidido captavam os olhares com um tipo de respeito que ainda incomodava as mais antigas. Lady Agatha Pembroke a esperava junto a uma coluna de mármore, vestida em veludo preto com bordados dourados, e um colar de ônix que se destacava contra sua pele pálida. Seu olhar era o de quem havia planejado cada palavra antes de abrir os lábios. "Minha Lady Montclair", disse com um sorriso impecável. "Vejo que se adapta bem ao mármore e aos ecos deste lugar. O silêncio, dizem, é a melhor companhia para quem não sabe a quem enfrenta." Eleonora não se imutou. Sentia aquela tensão sob a pele há dias. O veneno já não a feria, apenas lhe confirmava que algo se movia nas profundezas. "Ouvi que a senhora viveu aqui mais tempo que muitas", respondeu com delicadeza. "Imagino que sabe com precisão quais ecos são verdadeiros e quais são apenas repetições de sua própria voz." O sorriso de Agatha se tensionou por um instante, mas ela recuperou o controle com rapidez. Deu um passo mais perto, o suficiente para que nenhuma outra dama pudesse ouvir. "Não pretendo rodeios, minha lady", sussurrou. "O que ignora sobre seu esposo poderia devorá-la. E não se trata de ciúmes nem de antigas cortesias. Trata-se de sangue, de traição e de silêncio. Ele a contou, Edward, que ele mesmo foi responsável por proteger uma mulher culpada de conspirar com inimigos do trono." Eleonora não respondeu, mas em seus olhos acendeu-se uma faísca. Agatha a observou, deleitando-se na rachadura que havia provocado. Sua falecida esposa, a doce Margaret, não foi a dama inocente que a história repete. Ela comunicou segredos do conselho através de um enviado espanhol. Edward soube e não só calou, a escondeu. Mentiu para a rainha e pagou com anos de exílio dentro do próprio palácio. Não foi expulso. Foi sepultado com honras falsas. E sabe por que suportou? Por amor. Um amor que o descompôs por dentro até convertê-lo no homem de pedra que agora a senhora chama de esposo. Eleonora sentiu o chão tremer sob seu vestido, não pelo escândalo, mas pela verdade, porque cada palavra coincidia com os fragmentos que ela mesma havia começado a recolher. Porque, de forma inesperada, a confissão da inimiga não a havia enfraquecido, a havia comovido. Agatha deu meia volta sem esperar resposta. Sua silhueta se desvaneceu entre colunas, deixando atrás de si uma trilha de perfume e veneno. Aquela noite, a residência Montclair parecia mais silenciosa do que nunca. Eleonora caminhou pelos corredores sem pressa, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, os pensamentos girando como folhas presas em um redemoinho. Subiu as escadas em direção à ala leste, onde ficava o escritório de Edward. A porta estava entreaberta. Ao empurrá-la, o encontrou de costas, de pé, em frente a um mapa estendido sobre uma mesa iluminada por uma lamparina a óleo. "Preciso entender", disse ela com voz baixa, mas firme. "Não tudo, apenas o essencial." Edward se virou lentamente. A luz delineava seu perfil com uma beleza fria, sombria, quase melancólica. Vestia sem capa nem espada, apenas camisa branca e colete escuro, o colarinho aberto, as mangas arregaçadas. Parecia cansado, mais humano do que nunca. "O que ouviu?" perguntou com suavidade, sem surpresa. O suficiente para saber que protegeu mais do que eu imaginava. Ele não respondeu. Baixou o olhar por um instante. Depois caminhou até a janela, apoiou uma mão no batente de pedra e falou não como político nem como esposo, mas como um homem derrotado por sua própria lembrança. Eu a amava, e ela cometeu um erro. Não foi uma traidora por convicção. Foi uma mulher fraca, manipulada por um homem que usou sua necessidade de admiração. Eu descobri tarde demais. Quando compreendi até onde ela havia chegado, já era impossível salvar seu nome. Então tentei salvá-la. Fui até a rainha. Não neguei nada. Tampouco entreguei detalhes. Apenas pedi clemência. Recebi. Sim, mas em troca do meu lugar, da minha palavra, da minha dignidade.
Eleonora não desviou o olhar. Aproximou-se sem fazer barulho. Em seu peito batia um tambor de emoções conflitantes. Não havia rastro de orgulho naquela confissão, apenas a entrega dolorosa de uma ferida que ainda sangrava. E por que eu? Perguntou. Por que proteger a filha de outro escândalo? Por que unir seu nome ao meu? Edward a olhou finalmente. Seus olhos tinham uma tempestade contida. Porque seu pai fez o mesmo que eu. Calar para não arrastar sua família. Porque você não merecia pagar esse preço. Porque sabia que ao lhe dar meu nome, os outros se calariam. Por quê? E baixou a voz como se doesse pronunciá-lo. Talvez eu tentasse compensar uma culpa que não me deixou dormir em anos. O silêncio tomou conta do espaço entre eles. Ela o observava com ternura contida. Já não via o homem altivo, o esposo imposto. Via o ser humano que havia suportado o peso de uma escolha impossível. Foi então que Edward deu um passo. Apenas um. Seus dedos roçaram os dela sem tomar sua mão. Seus lábios tremeram ao se aproximar e, com um impulso contido por tempo demais, a beijou. Não foi um beijo violento nem apaixonado. Foi um beijo desesperado, como se nele sua alma se esvaísse, como se por um instante esquecesse a culpa, o passado, o nome da outra. Seus lábios tocaram os de Eleonora com a urgência de quem não se crê digno, mas já não pode resistir. E depois se afastou. Sua respiração era agitada, sua voz apenas um sussurro. Não merece carregar meus erros. Ela não o deteve. Não disse nada. Apenas o olhou, sentindo que naquele gesto havia uma promessa quebrada e outra ainda não pronunciada. Saiu do escritório sem se virar, mas ao fechar a porta atrás de si, seu coração já não era o mesmo e talvez o dele também não. Os dias se sucediam com uma cadência nova na residência Montclair. O inverno havia começado a ceder e os primeiros brotos tímidos apareciam nos cantos protegidos do jardim. Os galhos nus das árvores deixavam passar uma luz acinzentada, ainda tênue, mas suficiente para anunciar que algo na natureza e nos corações começava a se transformar. Desde fazia semanas, Edward Montclair já não evitava a presença de sua esposa. Tampouco buscava desculpas para partir antes dos cafés da manhã, nem se refugiava durante horas na ala leste da casa. Não havia explicações, nem desculpas, nem declarações. Apenas pequenos gestos que falavam em seu lugar, como o abrir a porta do escritório quando ela se aproximava, ou o deixar um livro de história naval sobre a mesa onde ela costumava ler, marcado com um pedaço de fita azul. Eleonora, sempre atenta ao não dito, percebeu esses sinais como se reconhece um novo idioma. Não perguntou, não reclamou, mas começou a responder com sua própria delicadeza. Uma flor cortada colocada junto ao tinteiro, uma bandeja com fruta fresca disposta na biblioteca, uma observação oportuna durante as conversas. Foi durante uma tarde chuvosa que Edward, sem levantar o olhar do mapa estendido sobre seu escritório, murmurou com voz grave: "Sabe ler coordenadas marítimas?" Eleonora, sentada na poltrona próxima, levantou apenas as sobrancelhas. "Apenas o que aprendi na escola de damas, números, letras e estrelas." Ele apontou para a extremidade direita do pergaminho, onde uma série de traços cruzavam o Mar do Norte. "Este é o novo corredor que os navios holandeses estão utilizando para evitar os controles espanhóis. Se essa linha for cortada, Londres poderia ficar isolada por mar em menos de 3 semanas. Ela se aproximou com cautela, apoiando os dedos sobre a borda do mapa para não amassá-lo. Observou com atenção, traçando mentalmente o percurso. "Se as embarcações espanholas cruzarem por aqui", indicou, apontando para um estreito delgado entre 2 ilhas, "não só o comércio seria afetado, como também as defesas do leste ficariam descobertas." Edward a olhou então surpreso, não pela lógica de sua dedução, mas pela segurança com que a expressou. "Quem a ensinou a pensar como estrategista?" "Meu pai", respondeu sem hesitar. Embora nunca me tenha dito assim, apenas me falava das coisas como se eu pudesse entendê-las. E acabei entendendo. Desde aquele dia, Edward a convidou a acompanhá-lo em suas leituras vespertinas. Explicou-lhe tratados de defesa, movimentos diplomáticos, símbolos cifrados em cartas seladas. E Eleonora, longe de se intimidar, absorvia tudo com uma concentração que fascinava seu esposo, não porque ela tentasse agradá-lo, mas porque realmente compreendia a gravidade do que ele carregava. Assim,
A distância começou a se preencher de palavras. Não muitas, mas suficientes. Falavam-se como duas pessoas que já não fingiam indiferença, embora ainda não soubessem chamar-se com nomes de afeto. Em mais de uma ocasião, suas mãos se roçaram ao passar um pergaminho ou ao apontar uma carta. E nesses roces, curtos, silenciosos, intensos, havia uma eletricidade contida que ambos se recusavam a nomear. Uma noite, após compartilhar uma taça de vinho junto ao fogo, Edward se recostou no encosto da poltrona com os olhos fixos na dança lenta das chamas. Não imagina o quão perigoso é confiar em alguém, disse quase para si, especialmente quando já confiou antes e perdeu. Eleonora, sentada em frente a ele, não respondeu de imediato. Depois, com voz serena, murmurou: às vezes o erro não é ter confiado, mas tê-lo feito na pessoa errada. Ele a olhou longamente como se cada palavra dita lhe doesse e ao mesmo tempo o libertasse, mas não acrescentou nada. Aquela noite ela subiu sozinha para seu quarto. Ele não a seguiu, e embora não houvesse beijo nem carícia, algo entre ambos havia ficado mais próximo, mais tangível, como uma promessa silenciosa. A calma, no entanto, não durou. 3 dias depois, Eleonora recebeu uma carta das mãos trêmulas do cocheiro. Não trazia selo oficial, não vinha do conselho. Era um envelope comum, sem remetente. Dentro, apenas uma linha escrita com tinta desordenada. Sir Malcolm desapareceu. O mundo desabou sob seus pés. Correu para o escritório sem parar para pensar. Edward estava sozinho lendo. Ao vê-la entrar com o rosto pálido e os lábios apertados, ele se levantou de imediato. O que aconteceu? Ela estendeu a carta. Ele a pegou, leu em silêncio e depois caminhou até a janela com a mandíbula tensa. Tem certeza de que não é uma armadilha? Perguntou ela. Não sei, respondeu ele sem se virar. Mas se o pegaram, não foi por acaso. Seu pai não é um homem qualquer. Ainda guarda segredos que muitos gostariam de silenciar. E se quiserem usá-lo para chegar a você? Insistiu ela. E se isto não é pelo que ele fez, mas pelo que você representa? Edward girou lentamente. Seu rosto era de pedra, mas seus olhos ardiam. Se eu agir sem provas, sem permissão do conselho, colocarei muitos em risco. Soldados, informantes, famílias inteiras. Um único passo em falso e poderíamos abrir uma brecha por onde o inimigo se infiltraria. E se não fizer nada? Sussurrou ela. E se meu pai morrer esperando que seu genro, o homem em quem confiou, o salve? A tensão entre ambos era como uma corda esticada ao limite. Nenhum se movia, nenhum baixava o olhar. Ele respirou fundo, depois deu um passo em direção a ela. Não posso prometer-lhe nada, Eleonora. Não ainda, mas juro isto. Não ignorarei sua dor. E dito isso, saiu do escritório deixando para trás uma promessa incerta e uma chama trêmula no peito de sua esposa. Eleonora, de pé entre mapas e sombras, sentiu pela primeira vez que o amava. Não pelo que dizia, mas pelo que calava. As gárgulas de Whitehall pareciam observá-lo do alto, impassíveis, como se já soubessem que aquele dia marcaria um antes e um depois. Edward Montclair desceu do coche com o rosto coberto pela sombra de sua capa e os pensamentos envoltos em uma tempestade que não lhe dava trégua. Havia passado a noite em claro lendo e escrevendo, queimando e reescrevendo cartas que jamais enviaria. Mas nenhuma estratégia, nenhum cálculo podia protegê-lo do pressentimento que lhe devorava o peito. Algo estava prestes a se quebrar, e não se tratava apenas de poder, tratava-se dela. Desde fazia dias, seus movimentos haviam despertado suspeitas entre os conselheiros mais antigos. O súbito aparecimento de documentos com seu selo em escritórios que nunca autorizou. O súbito silêncio de mensageiros fiéis. Até os criados da residência se mostravam mais cautelosos, mais tensos, como se uma presença invisível tivesse começado a rondar os corredores com ouvidos demasiado atentos. Edward notava tudo e, no entanto, não podia parar. Havia começado a negociar em segredo a libertação de Sir Malcolm, o pai de Eleonora, e para conseguir isso, havia tido que recorrer a vias não oficiais, a emissários de dupla lealdade, a promessas que desagradariam a mais de um. Sabia que pisava em gelo fino. Sabia, mas não parava. Na corte, as aparências continuavam impecáveis. As damas passeavam pelos corredores com leques de renda e sorrisos medidos.
Os homens trocavam reverências e frases diplomáticas, como se nada acontecesse fora dos muros. Mas sob aquela superfície de veludo, fervilhava um rio subterrâneo de ambições, traições e segredos. Foi em um desses corredores, perfumado por lamparinas a óleo e coberto por tapeçarias com cenas mitológicas, onde Lady Agatha Pembroke fez sua entrada. Vestia um traje de veludo azul escuro com bordados prateados que simulavam videiras. Seu cabelo, recolhido com esmero, caía em ondas suaves sobre os ombros. Levava na mão um pequeno leque de nácar, mas não o agitava. Não precisava. Sua presença era suficiente para esfriar qualquer conversa. Lord Montclair cumprimentou com uma inclinação justa, elegante. Ouvi que anda preocupado com os assuntos do norte. Edward a olhou com frieza contida. Estou ocupado, Lady Pembroke. Ocupado em proteger a coroa ou a quem a pôs em perigo? A pergunta não foi um simples comentário, foi uma advertência. Edward não respondeu, mas o brilho nos olhos de Agatha lhe confirmou que algo havia se desencadeado. Horas depois, em meio a um almoço protocolar, a corte foi sacudida por um anúncio inesperado. Lady Eleonora Montclair, esposa do conselheiro Edward Montclair, havia sido acusada de colaborar com informantes espanhóis e de manter correspondência cifrada com simpatizantes do Sul. A acusação selada e apresentada por Lady Agatha incluía documentos supostamente interceptados na residência Montclair. Eram cartas assinadas com uma inicial feminina, com referências ambíguas a movimentos do conselho e menções ao pai da acusada. Nada era conclusivo, mas tudo era suspeito. Eleonora foi detida antes do anoitecer. A chuva começou a cair justo quando o coche real, flanqueado por 2 soldados, abandonava a praça de Westminster. Em seu interior, Eleonora mantinha a coluna reta e os olhos fixos no vazio. Não chorava, não tremia, mas o silêncio que a envolvia era mais eloquente que qualquer súplica. No salão principal do conselho, as cadeiras foram dispostas em semicírculo, como se tratasse de um teatro. Os rostos dos presentes mostravam expressões disfarçadas de curiosidade, desconforto ou satisfação, segundo a lealdade de cada um. A rainha não estava presente, mas havia enviado um emissário para ouvir as declarações. Edward chegou sem capa nem espada, apenas com a determinação que havia formado durante uma noite de decisões. Quando viu Eleonora, detida entre 2 guardas com armadura cerimonial, sentiu como se desmoronavam todas as barreiras que durante tanto tempo havia construído. Ela não o buscava com o olhar, mas ele a observava como se fosse a única verdade em uma sala de máscaras. Lord Montclair, disse o porta-voz do conselho, o senhor é acusado de agir por vias não oficiais em assuntos que comprometem a segurança da coroa e de ter permitido que sua esposa se vinculasse com informantes inimigos. O que tem a dizer em sua defesa? Edward não olhou para os conselheiros, não olhou para o público. Apenas deu um passo à frente e falou com uma voz que continha anos de silêncios. Minha esposa não escreveu uma única linha para um inimigo. Não mentiu, não escondeu nada e se calou. Foi para me obedecer. Ela chegou a esta corte arrastada por uma dívida que não era sua, como muitas mulheres antes dela. Mas não veio para conspirar, veio para proteger. O murmúrio se espalhou como vento entre galhos secos. E se deve ser buscado um culpado, continuou Edward. Esse culpado sou eu. Fui eu quem encobriu uma mulher implicada em um complô há anos. Fui eu quem mentiu para a rainha para evitar que seu nome fosse destruído. Essa mulher foi minha primeira esposa, e desde então carreguei com um castigo silencioso, com uma reputação murcha e uma lealdade posta em dúvida. O salão se tornou um mar de olhos abertos. Ninguém respirava. Aceitei casar-me com Eleonora porque sabia que ao fazê-lo a colocaria sob a proteção do conselho. Sabia que seu sobrenome já era uma ameaça, mas não podia permitir que pagasse pelos erros de outros, nem de seu pai, nem meus. E agora, ao vê-la aqui, compreendo que nenhuma precaução foi suficiente, porque o verdadeiro inimigo não está nas cartas nem nos mapas. Está aqui nos ciúmes, nas intrigas, nas mãos que manipulam o medo para castigar a dignidade. Virou-se então, e pela primeira vez, desde que havia começado a falar, olhou para Eleonora. E se devo cair por protegê-la, farei sem temor, porque por ela sim valeria a pena perder tudo. Houve um longo silêncio. Nenhum conselheiro se atreveu a interromper.
Até Lady Agatha havia perdido a firmeza no queixo. O emissário da rainha se pôs de pé, observou os documentos falsos, revisou as assinaturas e depois os jogou no fogo sem cerimônia. Esta sala não julgará uma inocente baseada em ciúmes pessoais, disse com voz firme. Lord Montclair, suas ações serão revisadas, mas sua lealdade foi ouvida. Lady Montclair será libertada. A sala se desfez como um castelo de cartas. Alguns saíram em silêncio, outros murmuravam entre si. Edward se aproximou de Eleonora. Os guardas se afastaram. Não disse palavra, apenas estendeu a mão. Ela, ainda de pé, a pegou com lentidão. Seus dedos se entrelaçaram pela primeira vez, não por obrigação, mas por escolha. E entre os ecos de uma sala que havia estado disposta a destruí-la, Eleonora compreendeu que seu nome havia sido salvo não por uma estratégia, mas por um ato de amor. Um que não se disse a sós na penumbra, mas em frente a todos, com a verdade nua e a alma exposta. O amanhecer em Londres não trazia luz nem esperança naquela manhã. Uma neblina espessa se agarrava aos telhados como se o próprio céu se recusasse a presenciar o que estava por acontecer. As campainhas de Whitehall silenciaram. O silêncio era a única testemunha do julgamento sem condenação que se ditava nos corredores do poder. E Edward Montclair, que durante anos havia caminhado entre sombras para proteger a outros, agora se encontrava exposto diante de uma sentença silenciosa, decidida, longe dos olhos que o haviam visto arriscar tudo. Não houve audiência, não houve defesa. O decreto chegou em um pliego fechado, entregue por um mensageiro do conselho. As palavras eram frias, impessoais, um castigo envolto em cortesia. A partir daquele dia, Edward Montclair deixava de fazer parte do círculo real de assuntos exteriores. Seu nome seria retirado das decisões estratégicas. Sua presença já não seria requerida em audiências. Seu poder amputado com tinta preta sobre papel branco. O que não puderam arrebatar-lhe com mentiras, destruíram com silêncio. Ele recebeu o documento em seu escritório, de pé, sem permitir que se notasse o tremor em suas mãos. O mordomo fechou a porta ao sair, deixando-o sozinho com a queda. Eleonora soube no final da tarde. Caminhava pelo corredor dos vitrais quando uma das donzelas, com os olhos úmidos, a deteve para entregar-lhe uma nota de próprio punho de Edward. Não dizia muito, apenas que regressaria à casa antes do anoitecer e que precisava falar com ela. Aquela espera foi longa. Cada segundo transcorrido entre a penumbra das lamparinas e o murmúrio distante do vento parecia uma eternidade. Eleonora não vestia de gala nem de luto. Usava uma túnica simples de lã escura e um xale de seda preta sobre os ombros. Sentou-se junto ao fogo sem abrir nenhum livro, sem bordar, sem escrever. Apenas aguardava. Quando finalmente Edward cruzou a porta da residência, trazia o rosto descoberto, sem capa, sem escolta. Tinha o semblante sereno, mas não havia orgulho em sua postura, apenas dignidade. Caminhou até a sala sem tirar as luvas, e quando a viu, detida em frente ao fogo, parou como se não soubesse por onde começar. Já sabe. Ela assentiu. Não houve perguntas. Não havia espaço para o consolo inútil. E meu pai? Edward tirou do bolso interior de sua casaca outro pliego. O estendeu com cuidado sobre a mesa. Era uma carta com selo estrangeiro. O texto escrito em francês confirmava a libertação de Sir Malcolm Hawthorne em um ponto neutro do canal, após uma negociação que envolveu propriedades, acesso a rotas comerciais e silêncio diplomático. Está vivo, ferido, mas livre. Estão o trazendo de volta, disse Edward, e em sua voz havia um leve tremor. Nenhum soldado caiu na troca. Nenhuma linha foi comprometida. Mas ainda assim, isso já não importa. Eleonora o observou em silêncio. Seu esposo, esse homem que durante semanas a havia mantido à distância, que lhe havia falado com frieza e a havia desarmado com silêncios, agora se mostrava sem escudo algum. Não era o Lorde, não era o estrategista, era apenas Edward de pé diante dela, tendo entregado tudo por algo que ainda não se atrevia a nomear. Ela se aproximou devagar, o olhou nos olhos e com uma voz apenas audível perguntou: por que o fez? Ele não respondeu de imediato. Tirou as luvas, as deixou sobre a mesa e levantou o olhar com uma intensidade que queimava. Porque por você, disse em voz baixa, escolheria perder tudo, inclusive a honra.
As palavras ficaram suspensas entre eles como uma confissão que não pedia resposta. Não houve beijo, não houve abraço, mas a forma em que seus olhos se encontraram, a forma em que suas mãos se buscaram por vontade própria, foi mais íntima que qualquer carícia. Aquela noite não falaram mais. Compartilharam o jantar sem criados, sem protocolo, sem etiquetas, e pela primeira vez jantaram não como dois desconhecidos, mas como dois sobreviventes que haviam descoberto que a verdadeira lealdade não nasce do dever, mas do amor sem condições. Ao amanhecer seguinte, a residência Montclair despertou com uma calma distinta. Os criados começaram a empacotar documentos, livros, roupas. Sem que ninguém o anunciasse, a notícia se espalhou pela cidade. Edward e Eleonora se retiravam da vida pública. Iam viver nos arredores, longe do ruído, das traições, das máscaras. No entanto, a paz apenas havia começado a roçar suas portas quando um novo chamado sacudiu os muros da nação. As tropas inimigas se aproximavam por mar. Informes chegados das costas do leste falavam de navios que se deslocavam sob bandeira neutra, mas cujos movimentos eram demasiado precisos para serem casuais. O conselho, temeroso de uma invasão, começou a convocar antigos membros com experiência tática para reforçar a defesa, e entre os nomes que se pronunciaram em voz baixa com a vergonha de quem errou, estava o de Edward Montclair. A carta oficial chegou selada com o emblema da rainha. Foi entregue por um jovem pajem com o olhar abaixado. Não pedia, ordenava. Aquele homem que havia sido silenciado, agora era requerido. Edward leu o pliego em seu estudo. Eleonora o observou do limiar sem interrompê-lo. Sabia o que significava. Sabia o que lhe custaria. Ele a olhou com o documento na mão e por um instante a dúvida se assomou a seus olhos. Não precisa decidir agora, disse ela suavemente. Mas se for, que não seja por eles, que seja por você. Edward a contemplou com uma mistura de admiração e ternura, e então compreendeu que, mesmo depois de ter perdido tudo, mesmo depois de ter sido traído pelos seus, mesmo depois de ter escolhido o amor sobre o poder, havia algo que podia voltar a escolher, o dever, mas desta vez não por obrigação, mas por convicção, por dignidade e por amor. O céu da Inglaterra se cobriu de nuvens de chumbo no dia em que Edward Montclair partiu para a costa. Não era um céu de tempestade, mas um de vigília, como se os céus mesmos guardassem silêncio pelo que estava por começar. As bandeiras ondeavam a meio mastro em alguns balcões, não por luto, mas por respeito. As campainhas das paróquias não tocavam a glória nem a morte, apenas marcavam a hora com uma solenidade grave, precisa, como o passo de quem marcha, sabendo que nem todos voltarão. Edward não levava escolta nem distintivos. Vestia um casaco longo de lã escura e na lapela apenas um broche discreto com o selo de sua família. Sua bagagem era mínima. No olhar, no entanto, carregava mais peso do que nunca. Seu nome havia sido manchado, suas terras cortadas, seu poder diluído pelas decisões que havia tomado. E ainda assim, quando o chamado chegou, não hesitou, porque desta vez não acudia como conselheiro, nem como nobre. Acudia como homem. Eleonora o viu partir da escadaria principal sem derramar lágrimas, mas com a garganta apertada por uma emoção que não encontrava palavras. Ele se despediu com um único gesto, uma inclinação leve do rosto e um olhar longo que falava mais de promessa do que de adeus. Sem consultá-lo com ninguém, sem esperar aprovação nem permissão, Eleonora começou a fazer os preparativos para segui-lo. Não iria como esposa nem como dama da sociedade. Iria como enfermeira. Aprendeu a enfaixar feridas, a purificar água, a preparar ataduras com cinza e vinagre. As irmãs do convento de St. Mary lhe abriram suas portas com respeito. Nenhuma perguntou por que uma senhora como ela desejava sujar as mãos nos acampamentos. Bastava ver a firmeza em seu olhar para compreender que não havia sido levada pelo vento, mas pela vontade. Uma semana depois, Eleonora descia de um carro de feno nas terras baixas de Southwark, entre tendas de tecido grosso e soldados exaustos. Usava o cabelo recolhido sob uma touca simples, as mangas arregaçadas, as mãos cobertas com luvas de linho e um lenço bordado com iniciais familiares ocultos sob o espartilho. Ao chegar, ninguém a reconheceu, ninguém a tratou como senhora
E isso foi o que mais agradeceu. Os dias no acampamento se sucediam entre a lama, o frio e o cheiro pungente da pólvora misturado com sangue seco. Os feridos eram tantos que não havia macas suficientes. Alguns jaziam sobre sacos de farinha vazios, outros sob tetos improvisados com velas de barcos abandonados. Não havia tempo para lamentações, apenas para agir. Eleonora aprendeu a distinguir a dor verdadeira da que podia esperar, a lavar sem mover, a consolar sem prometer, a sustentar o olhar daqueles que já sabiam que não voltariam para casa. Nunca se queixou, nunca ergueu a voz. Trabalhava em silêncio com uma dignidade que não precisava de testemunhas. Edward a viu pela primeira vez no acampamento ao anoitecer do terceiro dia. Acreditou estar vendo uma aparição. Ela caminhava entre os soldados com uma tigela de água morna e ataduras frescas. O rosto levemente pálido, as bochechas manchadas de fuligem, mas a expressão tranquila, serena, segura. Não pronunciou seu nome, apenas se aproximou de um dos feridos que gemia junto ao fogo e começou a limpar-lhe a testa sem notar que era observada. Edward ficou imóvel. Não se atreveu a interrompê-la. Aquela noite, quando a encontrou sentada junto a uma lamparina a óleo revisando um caderno de notas médicas, aproximou-se sem palavras. Ela o olhou apenas, sem surpresa. Não vim por ternura, disse-lhe. Vim por lealdade. Edward quis falar, mas não pôde. Apenas se sentou junto a ela e por longos minutos ambos guardaram silêncio. O vínculo entre eles, tão frágil em outro tempo, começou a se selar, não no toque nem nas carícias, mas no olhar sustentado quando o cansaço os vencia. No passo compassado enquanto percorriam as tendas ao amanhecer, nos suspiros contidos quando as notícias do fronte chegavam com nomes que já não responderiam. A guerra, como todas as guerras, foi cruel e confusa. A ameaça espanhola não chegou como uma explosão repentina, mas como uma maré que subia a cada dia um pouco mais. Navios ancorados ao longe, relatórios contraditórios, alianças que mudavam com o vento. As noites eram de guarda, os dias de espera e, no entanto, em meio à tensão, tecia-se entre Edward e Eleonora uma rede invisível de compreensão. Uma noite, enquanto compartilhavam pão duro e vinho azedo em uma das tendas principais, Edward tomou a mão de sua esposa com delicadeza. Temo perdê-la, respondeu ela sem rodeios. Ele acariciou seus dedos como quem segura algo demasiado precioso para nomeá-lo. Não me perderá, não enquanto me recordar como o homem que por você escolheu viver de outro modo. E naquele instante, sem necessidade de mais palavras, Eleonora soube que seu amor já não se encontrava na promessa dos dias felizes, mas na certeza de ter resistido juntos ao pior. Semanas depois, quando chegaram notícias a Londres de que os navios inimigos haviam recuado e que as costas estavam a salvo, o conselho se reuniu para nomear aqueles que seriam reconhecidos por seu valor. Edward Montclair não foi convocado ao estrado principal. Não lhe foi devolvido seu título nem restaurado seu cargo, mas seu nome foi mencionado pelo porta-voz da rainha com respeito e sua contribuição reconhecida com um gesto que valia mais que 1000 honras. O perdão oficial. Nesse mesmo discurso, foi nomeada uma mulher cuja presença no fronte havia marcado uma diferença silenciosa, mas vital. A dama que enfaixou sem fadiga, consolou sem exigências e permaneceu firme quando outros se quebravam. Lady Eleonora Montclair foi mencionada como exemplo de integridade e entrega, e embora não tenha erguido a voz nem aceitado condecorações, seu nome começou a circular entre as damas da corte, não com zombaria, mas com admiração. Regressaram a casa sem escoltas nem fanfarra. O coche cruzou as ruas calçadas de Londres como qualquer outro, mas em seu interior iam duas pessoas que já não eram as mesmas. Não falavam do perdido nem do ganho. Apenas sabiam que haviam resistido juntos e que isso era em si mesmo uma forma de vitória. A primavera chegou a Londres como uma bênção há muito esperada. Os jardins despertavam de seu letargo, os roseirais trepavam com vigor sobre os muros e o ar, embora ainda úmido pelas chuvas, cheirava a promessa. As campainhas das igrejas voltavam a soar com cadência de paz e os transeuntes caminhavam sem o peso da incerteza. A guerra, ao menos por agora, era apenas um eco distante. Na residência Montclair, a mudança era ainda mais evidente. Onde antes reinavam o silêncio, a penumbra e a contenção, agora se abriam janelas ao amanhecer, acendiam-se lamparinas quentes ao entardecer,
e se escutavam passos compassados, leves, que não temiam ser ouvidos. O lar, que havia sido testemunha de tanta desconfiança, convertia-se pouco a pouco em um refúgio de calma, de palavra compartilhada e de olhares que não precisavam se traduzir. Edward e Eleonora haviam voltado sem glória nem condenação. Não regressaram com títulos nem reconhecimentos públicos, mas sim com algo mais valioso, a certeza de que, depois de ter perdido tudo, ainda conservavam o único que não podia ser imposto nem comprado um ao outro. Ele havia mudado seu andar pausado por uma presença mais simples, mais humana. Já não se envolvia em capas escuras, nem falava em frases contidas. Sua voz havia se tornado mais direta, mais cálida, e sua mirada, que antes evitava se prolongar, agora buscava a de Eleonora com uma ternura que não precisava de artifícios. Ela, por sua parte, já não se sentia hóspede, tomava decisões, dava instruções ao pessoal, organizava as refeições e recebia as visitas sem temor. Não precisava se impor. Sua mera presença bastava. Seu passo firme pelos corredores, seu olhar claro ao entrar em um salão, sua forma de sentar-se junto ao piano pelas tardes para tocar uma melodia sem letra, faziam com que tudo ao seu redor se organizasse em harmonia. Uma manhã, enquanto Edward revisava a correspondência junto à janela do estúdio, Eleonora entrou com uma bandeja de chá e uma expressão que misturava emoção e dúvida. "Tenho pensado", disse ao deixar a chaleira sobre a mesa. "Esta casa é demasiado grande para nós sozinhos." Ele levantou a vista com um meio sorriso que começava a se tornar habitual. "Quer enchê-la de filhos?" Ela riu com suavidade, negando com a cabeça. "Não, ainda. Quero enchê-la de vozes, de crianças que não têm sobrenome ilustre, mas sim fome de aprender, de jovens que jamais entrariam em uma universidade por sua origem, mas que têm talento suficiente para construir um mundo novo." Edward a observou com atenção. Ainda lhe surpreendia aquela forma em que ela falava com tanta clareza, como se as ideias lhe nascessem de um lugar mais profundo que a razão. "Uma escola?" perguntou ele. "Uma escola. Nas alas vazias desta casa, com mestres que valorizem o mérito mais que o sangue, com livros, com cadernos, com silêncios de estudo e risadas no jardim." Ele assentiu em silêncio, depois se pôs de pé, contornou a escrivaninha e lhe tomou as mãos com delicadeza. "Então será uma escola, mas levará seu nome, não?" "Levará o seu", respondeu ela com um sorriso suave. "Porque você foi quem me deu um lugar quando ninguém mais o faria. E agora quero que outros encontrem seu lugar aqui, como eu o encontrei." Assim começou o projeto que transformaria a residência Montclair em algo mais que um símbolo de poder caído. Convocaram-se tutores, adaptaram-se salões, abriram-se janelas, trouxeram-se bancos, livros, penas. Os quartos onde antes só caminhavam criados com cuidado se encheram de passos pequenos, de risadas tímidas, de vozes que perguntavam sem medo. E Eleonora, com sua discreta autoridade, supervisionava cada detalhe. Não se limitava a observar da distância. Revisava cadernos, escutava lições, organizava lanches. Seus vestidos já não eram de cerimônia. Usava tecidos confortáveis, cores suaves, tranças recolhidas e lenços de linho no pescoço. A gente do povo começou a falar dela não como a esposa do destituído Montclair, mas como a senhora que abriu sua casa aos que não tinham portas. Uma tarde de chuva tênue, enquanto arrumava as estantes de uma sala que antes havia sido o salão de música, Eleonora encontrou uma caixa de madeira esquecida no fundo de um armário. A caixa não estava selada, mas tinha uma fechadura delicada. Usou uma chave antiga que pendia entre os livros da escrivaninha de sua mãe, guardada por nostalgia. Ao abri-la, encontrou objetos familiares: lenços bordados, fitas desfiadas, um caderno de receitas em francês e, no fundo, envolto em um lenço de linho, o relicário. Era ovalado, de ouro opaco, com uma inscrição talhada que jamais havia notado. Ao aproximá-lo da luz, leu em voz baixa, com o coração batendo de forma diferente: "O que começa por dever pode terminar em amor verdadeiro." Não pôde evitar sentar-se. Segurou o relicário entre os dedos, recordando tantas noites em que havia questionado seu lugar, seu valor, seu futuro. Recordou a solidão de seus primeiros dias naquela mesma casa, a frieza de Edward, o olhar dos criados,
o julgamento, as lágrimas não derramadas. E então pensou em seu presente na escola, nas mãos de crianças manchadas de tinta, nos mapas estendidos sobre as mesas, nas risadas no meio da tarde. Pensou na forma em que Edward a olhava quando acreditava que ninguém o notava, em seus silêncios cúmplices, na maneira em que sua mão sempre encontrava a sua no final do dia. Sentiu que o passado, com todas as suas feridas, finalmente havia se dissolvido. Quando Edward entrou no salão aquela noite, a encontrou sentada em frente à janela com o relicário na mão. "Está bem?" "Sim", respondeu ela com voz suave. "Apenas estou recordando." Ele se aproximou, sentou-se junto a ela sem perguntar mais. "O que recorda?" "Que cheguei aqui acreditando que era um sacrifício e que descobri que era o começo de algo maior." Edward lhe acariciou a mão em silêncio. Depois lhe tirou o relicário e o pendurou com cuidado em seu pescoço. "Agora já sabe por que sua mãe o guardou." "Agora sim", sussurrou. Eles se olharam, não como no princípio, não com dúvida nem defesa. Olharam-se com gratidão, com a certeza de haver escolhido, não por mandato, não por pressão, mas por amor. E foi naquele instante, sem palavras, sem juramentos, que entenderam que já não deviam nada ao passado, porque sua maior promessa já não era o dever, era o porvir que haviam decidido construir juntos. Londres, primavera de 1867. Os árvores do Jardim Montclair floresciam com uma solenidade silenciosa, como se conhecessem cada segredo que havia cruzado o limiar daquela casa. Os roseirais se enredavam com paciência nos muros restaurados e o ar cheirava a lilazes, tinta e pão recém-assado. A residência, antes bastião de silêncios políticos e temores não confessados, era agora um lar palpitante de risadas, passos apressados e sonhos em voz alta. No centro daquele universo caminhavam Edward e Eleonora, mais serenos, com cabelos grisalhos discretos nas têmporas e olhares que falavam sem necessidade de palavras. A vida os havia polido, não como a água desgasta a pedra, mas como o tempo esculpe uma joia. Cada dia compartilhado havia afiançado aquele amor que não nasceu de um arroubo, mas de uma escolha constante. Tiveram 2 filhos. Thomas, de 7 anos, com os olhos escuros e a seriedade de seu pai, mas a sensibilidade inata de sua mãe. Jane, de 5, risonha, com cachos dourados e uma imaginação sem fronteiras. Frequentemente se os via correr pelos corredores da escola, que ainda funcionava na ala leste da residência, misturando-se entre as outras crianças sem distinção alguma. Edward e Eleonora haviam acordado desde o início que seus filhos cresceriam longe do veneno das hierarquias sociais que tanto dano lhes haviam feito a eles. A escola Montclair havia florescido além de toda expectativa. Seus antigos alunos ocupavam agora cargos em ministérios, em editoriais, em hospitais. Era comum ouvir entre os cidadãos que o futuro havia começado nas salas de aula de uma casa nobre, aberta por uma mulher que chegou sem poder e partiu deixando sua marca em todos. Eleonora, embora jamais tenha buscado reconhecimento, era mencionada nos jornais como a voz silenciosa que mudou uma geração. Mas nem todos encontraram redenção. Lady Agatha, após sua queda em desgraça pelas falsas acusações contra Eleonora, retirou-se para uma propriedade distante em Cornualha. Nenhum escândalo público foi emitido contra ela por respeito à sua linhagem. Mas na solidão dos anos, sem esposo nem lealdades, enfrentou o preço mais cruel, o esquecimento. Nem seu nome era mais pronunciado nos salões que antes presidia com arrogância. Foi seu castigo silencioso e talvez o mais doloroso. Do antigo Conselho Real, muitos foram destituídos ou substituídos. O reino havia mudado. A guerra, a pressão do povo e a valentia de certos atos isolados haviam forçado a rainha a revisar suas alianças. Embora Edward nunca tenha recuperado seu título, foi convocado em mais de uma ocasião para assessorar discretamente em temas estratégicos. Ele aceitava, mas sempre impunha uma condição: que não se mencionasse seu nome nos comunicados oficiais. Preferia a liberdade de servir sem estar atado a uma máscara. Uma tarde de abril, Edward e Eleonora passeavam pelo jardim de braço dado. Jane colhia margaridas enquanto Thomas lia sob um carvalho. A escola havia fechado cedo naquele dia por uma celebração local.
Imaginou alguma vez isto? Perguntou ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Nunca, sussurrou ele com um sorriso. Mas agora não poderia imaginar de outro modo nem mesmo os dias difíceis. Sobrevivemos a eles e cada um nos ensinou algo que não teríamos aprendido na calma. Eleonora o olhou com ternura e nostalgia. Acha que nossos filhos saberão o que custou tudo isso? Não, disse Edward, detendo-se. E isso é bom. Eles não devem carregar nossas feridas, apenas nossos ensinamentos. Uma carruagem parou em frente à entrada. Era uma jovem que vinha se inscrever como nova professora. Edward a cumprimentou com cortesia enquanto Eleonora observava seus filhos de longe. Em seus pequenos rostos, em seus jogos sem hierarquias, compreendeu que o mundo lentamente havia mudado. Não completamente, não para sempre, mas o suficiente para que a próxima geração tivesse uma oportunidade diferente. Ao anoitecer, quando as crianças já dormiam, Eleonora encontrou o relicário de sua mãe sobre a prateleira. Havia deixado ali há meses, como se já não precisasse recordar-lhe nada. Mas aquela noite o abriu mais uma vez. Dentro ainda estava a inscrição. O que começa por dever pode terminar em amor verdadeiro. Sorriu, não porque ainda precisasse acreditar, mas porque agora sabia com absoluta certeza que era verdade. O amor que ela e Edward compartilhavam não havia sido fogo imediato, nem paixão transbordante. Foi semente plantada em terra seca, regada com paciência, protegida do frio e florescida sob as estações da vida. E essa flor, embora discreta, resistia intacta, mesmo depois de 8 primaveras. Às vezes, o amor verdadeiro não chega envolto em promessas, nem em grandes gestos, mas no silêncio de uma decisão valente, na paciência de uma espera, na força de uma promessa cumprida. A história de Edward e Eleonora nos lembra que não importa como comece uma união, se por dever, por estratégia ou por necessidade, o que verdadeiramente a define é o que cada alma entrega no caminho. Eles escolheram amar-se quando tudo estava contra. Renunciaram aos honores, enfrentaram as sombras do passado e, em meio à guerra, construíram um refúgio onde o respeito, a lealdade e a verdade foram o alicerce de um amor duradouro. Talvez, como eles, também nós enfrentamos preconceitos, decisões difíceis ou caminhos incertos. Mas esta história nos deixa uma lição que não devemos esquecer. O que se cultiva com sinceridade, com coragem e com ternura resiste ao tempo e floresce. Se esta história tocou seu coração, conte-me o que mais te comoveu. Foi a transformação de Eleonora, o sacrifício silencioso de Edward, ou talvez o final cheio de esperança? Adoraria ler você nos comentários. E se você chegou até aqui, convido-o a escrever a palavra promessa nos comentários. Assim saberei que você faz parte daqueles que sentem essas histórias como suas e que caminham conosco até o último suspiro de cada narração. Se desejar apoiar com um super obrigado no YouTube, com o valor que puder ou desejar, será uma forma linda de nos ajudar a continuar criando essas histórias que tanto amamos compartilhar. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda mais do que você imagina. E se neste momento não puder fazê-lo, não se preocupe. Compartilhar esta história com seus entes queridos já é um gesto imenso para apoiar este canal. Sua companhia já é um presente. Convido-o a ver outras histórias semelhantes que estou deixando aqui nos cartões. Tenho certeza de que alguma o fará suspirar novamente. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sentir e obrigado por acreditar no amor, mesmo quando tudo parece perdido.